para ah, monitorar e silenciar participantes em uma reunião no Zoom usando o usando essa plataforma que ele falou. Não faço nem ideia. Vamos ver como é que cria isso aqui. Como é que eu crio esse agente? Aí o Copilot, né, que é o que eu estou usando, que é de graça. Todo mundo que tem o Windows tem o Copilot na máquina, tá? Aqui tem lá como escolher o agente, não sei o que, tal, 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 mas eu quero saber como é que eu faço esse agente. Então já chegamos na conclusão que esse aqui é o mais apropriado para a gente. Então vamos lá. Como é que eu faço esse agente? Ó, você não consegue criar um agente numa reunião que silencie os participantes, porque o Zoom não tem permissão nem capacidade técnica para controlar reuniões. Ele é conversacional para suporte, mas você pode criar esse tipo de agente, só que usando o Zoom Meeting SKD, tal, 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 e não aquele virtual agente. Então tá bom. Então aquela plataforma não cria esse tipo de agente. Então, se a gente for usar esse Zoom Meet SDK, aí ele está SDK. lá. Ok. Para usar as ações, ele pode executar multi-all, etc. É tal, 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 modelo de A de operar. Por que o Zoom não serve? Aí ele está dizendo por que não serve, tal, tal, tal. Como realmente criar esse agente? Aí você vai criar um bot participante, aí vai ter uma coisa aqui no back-end, aí ele vai usar o áudio para alguma coisa, aqui tem o comando que você vai fazer para silenciar o participante, para silenciar todos. Aí ele te diz aqui como é que é o fluxo que você vai montar. Quer que eu gere o código base? Eu vou colocar sim. Gera o código base para mim. Sim. Perfeito. Então vamos montar o projeto completo. Ele vai fazer, você quer o quê? Você quer em Python? Se quiser em Python, ele faz também. Então, eu vou dizer que eu quero em Python. Quero em Python. E aí ele vai gerar o código em Python. Python é assim que se escreve mesmo? Isso, assim que se escreve mesmo. Eu quero em Python. Quero o código. Pronto. Aí ele vai pegar e vai gerar aqui um código em Python de como é que faz esse negócio. Aí é lógico. A, a gente está falando de usar um componente computacional. Pô, eu não faço a menor ideia que seja Python. Aí precisa ver o que é Python, porque isso aqui vai rodar dentro de um computador. Mas aí ele está aqui, ó, as dependências, aí ele já tem aqui quais são as variáveis, qual é a parte do código do Python, aí como usar isso aqui, como isso aqui virou agente. Aí esse código você vai enviar no webbooks de não sei o que, ele vai rodar de alguma forma lá. E se você quiser como próximo passo, pode fazer integração com OpenAI. E aí sim por diante. Ou seja, eu não tinha a menor ideia, nem sabia que dava para fazer um agente para isso aqui. Aí me mostrou que aquela plataforma serve para fazer agente, aí me mostrou o código que eu preciso para ter esse agente e assim por diante. Então, assim que a gente vai fazer os agentes, seja lá qual for, né? Então, se você tiver um agente na indústria, você vai dizer qual que é a necessidade que você tem para fazer. Eu preciso fazer um agente para controlar a temperatura de uma caldeira. Aí você vai colocar, inclusive, o tipo da caldeira que é, a temperatura que você quer, o tipo de dispositivo que você tem, e aí pede lá para ele criar para você. Ok. Então, isso Professor daí é uma... Gianni, Oi, pode falar. é tudo muito facilitado. Vejo aqui todos os agentes que estão à disposição para que nós possamos criá-los a hora que quisermos e na plataforma de IA que nós quisermos. Obviamente, o trabalho fica mais facilitado por um lado, não descurando o fator humano, porque a inteligência natural
é diferente da inteligência artificial. Nós, os humanos, ainda temos a capacidade do pensamento crítico, enfim, N qualidades que a IA ou que a inteligência artificial não as tem. Ok, prato cheio, menu requintado, mas e as medidas de segurança? E chamamos ao professor hoje para nos passar o seu conhecimento relativamente à governança dessa IA. E chamou-me a atenção numa das publicações que fez ao LinkedIn, dizendo que a governança da IA seria possível, ou a IA, era possível governar a IA através da IA. Portanto, isto é uma questão paradoxal e gostaríamos de ouvi-lo relativamente a esta sua visão. A única forma de governar a IA é com IA. O ser humano não tem capacidade de governar a IA. O ser humano tem capacidade de governar outros seres humanos, porque está no ambiente físico. Então, a gente consegue governar os seres humanos. Mas para governar a IA, vai precisar ser a IA mesmo. O ser humano não vai conseguir governar a IA, como não está conseguindo, né? A gente não consegue. A IA, ela está dentro do mundo cibernético. Então, a partir do momento que ela tem livre-arbítrio dentro do mundo cibernético, quem vai controlar ela vai precisar ser uma IA de um nível mais alto. É assim que a coisa funciona. Mas eu acho que falar de governar IA, assim, de cara, ó, IA é isso e governa desse jeito, fica um pouquinho distante para vocês conectar. Por que eu tenho que governar IA? Né? Eu acho que a gente tem que saber os porquês das coisas, senão a gente fica com resposta para uma pergunta que a gente nem sabe qual que era a pergunta, né? Então, vamos lá. Por que a gente tem que governar a IA, né? As empresas colocando essas IAs, inclusive colocando as IAs que a gente já compra pronta, ela fica dependente do provedor da IA e dependente do que a IA vai fazer, porque a IA tem livre-arbítrio dentro do ambiente. Se você pegar uma IA que ela tem uma arma na mão, ela tem o livre-arbítrio para matar uma pessoa na frente dela. Se você colocar uma IA que aprova valores financeiros numa empresa, ela pode aprovar valores que não era para aprovar. Se você tiver uma IA que contrata e demite pessoas, ela pode contratar pessoas erradas e demitir pessoas erradas. Então, a gente precisa governar no sentido de como é que eu como é que eu direciono essa IA para fazer determinadas coisas? E se ela não fizer essas coisas, como é que a gente traz de volta para o eixo? Que é o que a gente faz com gente, né? Gente é assim, eu contrato uma pessoa para trabalhar na área de recursos humanos e falo para ela, você tem que contratar gente boa que produza assim, assim, assado. Aí ela contrata gente que não é boa e que não produz assim, assim, assado. Eu vou fazer um ajuste naquela pessoa do RH. Fala assim, ó, sabe o que é? O perfil que você está contratando não é o perfil que a gente quer que você contrate. A gente quer pessoas assim, assim, assada. Se ela continuar contratando errado, a gente vai mandar aquela pessoa embora. Agora, como é que eu faço isso com a IA? Então, eu consigo fazer isso aí com gente. Com IA é um pouco mais difícil. Então, quando a gente fala de soluções de IA, a gente está falando de todas essas. A gente está falando de automação do Excel, a gente está falando de automação de RP, a gente está falando de copiloto, a gente está falando de geração de vídeo, a gente está falando de geração de imagem, geração de fake news. Como é que eu governo isso? Exato. Então, não é ser humano que vai governar isso aqui. Tem ferramenta para a gente usar na área de tecnologia, para a gente poder monitorar IA? Tem um monte de ferramenta para monitorar IA. Mas vamos monitorar o que da IA? Em que aspecto? Governar IA num hospital é uma coisa. Se ela der remédio errado, os velhinhos morrem lá na UTI. Isso. Governar IA ali no Golfo de Hormuz, ali com os mísseis e tal, é outra coisa. Governar IA no sistema financeiro é outra coisa. Então, é muito amplo esse negócio, né? Então, o que acontece é que a IA está no ambiente cibernético. Então, se a gente quiser governar ela, a gente vai ter que governar dentro do ambiente cibernético. É nesse ponto que eu coloco que a IA, para ser governada, vai precisar de mais IA. E a gente tem uma série de ferramentas que a gente acaba colocando. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez para governar a IA no aeroporto, que aí vocês vão ter uma ideia de como é que governa a IA num determinado ambiente, né? Então, como é que funciona isso daí? Você tem um ambiente que ele
ele tem algumas, vamos dizer, algumas premissas, né? Então, se eu pegar qualquer negócio, tá? Então, eu tenho um negócio. Por que que aquele negócio existe? Ah, porque eu tenho algumas partes interessadas, sejam clientes, investidores, governos, etc., que eles têm alguns interesses nesse negócio. Eu também tenho um mercado onde ele atua, que pode ser que ele mude esse mercado de tempos em tempos. Eu tenho mudanças na tecnologia, eu tenho mudanças políticas que podem interferir nesse negócio. Então, o negócio ele acontece nesse contexto. E aí, nesse contexto, a gente vai estabelecer estratégia de como é que a gente atende essas partes interessadas, como é que a gente vai prover recursos para que as áreas da organização possam produzir produtos e serviços e também gerar dinheiro e poder pagar suas contas, etc. Então, a gente tem os recursos que eles precisam. Então, o negócio basicamente eu tenho um contexto onde ele acontece, eu tenho uma estratégia de como que eu vou operar e eu preciso de recursos. IA é um recurso, IA é um meio, IA não é o negócio, IA não é o porquê o negócio existe, IA é um meio. Assim como eu tenho o prédio, assim como eu tenho os carros, assim como eu tenho as pessoas, eu tenho um meio de fazer negócio que a IA está aqui dentro dessas ferramentas que o negócio utiliza, né? No caso do aeroporto de Guarulhos, a gente tinha um aeroporto que ele era muito manual. Ele era controlado em planilhas e ele ia ter um tamanho muito grande, porque a gente ia dobrar ele até a Copa do Mundo. Inclusive veio o pessoal da África do Sul para ajudar a gente na construção do aeroporto, o que, que ele precisava ter e tal. Então, vamos ver como é que a IA entra num contexto de aeroporto. Talvez um dos melhores, ou um dos grandes exemplos aqui no Brasil recente de utilização de processos de sourcing na compra e aquisição de bens e serviços de tecnologia foi na transformação do aeroporto de Guarulhos, né? Lá nós tínhamos um desafio muito grande, que era colocar o aeroporto de Guarulhos no patamar dos melhores aeroportos do mundo. O Guarulhos é um dos 20 maiores aeroportos do mundo em volume de passageiros e não estava a essa altura. Ou seja, ele estava muito aquém, não só por uma questão de espaço físico, ele era um aeroporto pequeno para o volume de passageiros que ele transportava, mas ao mesmo tempo os processos e os sistemas eles estavam muito atrasados, né? Era um desafio por ser um período curto de tempo e era um desafio que grande parte desta indústria de tecnologia não estava presente no Brasil. Então, no momento em que você abre tua estratégia, você demonstra aonde você quer chegar, como você quer fazer, empresas multinacionais que não estavam presentes no Brasil se interessaram em vir para cá. Foi fundamental também para a gente poder identificar de novo a aderência da solução que ele estava nos propondo com aonde a gente queria chegar. A gente não estava substituindo uma peça no meio do nosso processo, a gente estava substituindo o processo inteiro. Foram 29 processos de compras, utilizando isso, foram intensas, foram reuniões com 30, 40 pessoas na sala, onde a gente buscava também informações e tentava responder aquilo que a gente não sabia. Esse processo interativo também foi muito bom para nós. Então, acho que Guarulhos foi um excelente exemplo, muito orgulhou a todos nós, né? A partir de 2015, Guarulhos é considerado um dos 3 aeroportos de grande porte mais pontuais do mundo. E basicamente por 2 coisas: treinamento de pessoas e automação de processos. Praticamente 100% dos processos são todos automatizados e controlados por sistemas. Isso faz com que o aeroporto seja pontual, por exemplo. Então, o que acontece? A gente deixou praticamente 100% do aeroporto controlado por sistemas. Sistemas são inteligência artificial também, né? E com isso quer dizer o seguinte, que aviões podem cair, aviões podem bater, passageiros podem perder voo, malas podem ser extraviadas, uma série de problemas que, se esse controle automatizado não funcionar direito, vai ter nesse contexto do aeroporto, que é diferente de um contexto de hospital, que é diferente do contexto de rodovia, que é diferente do contexto de, sei lá, de uma mineradora, né? Então, cada contexto ele tem suas necessidades. Para esse contexto aqui, o que que acontece? A gente tinha que ter um foco, e o nosso foco era o passageiro, aquele sujeito que usa o terminal. E a gente buscou soluções de inteligência artificial que fizessem com que ele não precisasse falar com ninguém
desde quando ele chegasse até o aeroporto até quando ele sentasse na cadeira do avião dele para ir embora. Então, nós fizemos soluções que não dependessem de nenhum ser humano para ele poder fazer a sua jornada dentro do aeroporto. E aí nós pesquisamos ferramentas aí no mercado e fizemos as contratações. Então, a gente tem uma ferramenta lá que a gente implantou, que ela tem a IA de visualização, para visualizar o código de barras daquele passageiro, emitir a passagem, emitir também como é que chama? Aquela coisa da bagagem, né? Eles chamam de isso, o código de barra também da bagagem, e despachar essa bagagem para o aeroporto, para o avião. Então, essa bagagem vai, tem outros sistemas que fazem raio-x da bagagem, vê e tal, e chega até lá no avião para onde ele vai. Outra coisa que nós colocamos também de IA foi o reconhecimento do passaporte. Então, quem decide se a pessoa sai ou não do Brasil é uma inteligência artificial. Ela escaneia o rosto da pessoa, verifica se está na lista da Interpol, se aquela pessoa é aquela mesma, se o destino que ela vai, ela pode ir, etc. e tal. E aí, se tiver tudo certo, abre a portinha da frente e essa pessoa vai lá para o lugar do mundo que ela tem a passagem. Se tiver alguma coisa esquisita, essa portinha fica fechada e a Polícia Federal vai lá ver o que está acontecendo para poder tomar alguma providência. Então, existem algumas limitações da atuação da IA. Até um certo ela vai, até um certo vai. Então, hoje, para você sair do Brasil, é assim. E aí vem aquela pergunta, né? Quem governa essa IA que está aqui dentro? Não tem, você não vê ela, não tem. Essa IA ela tá mal criada, essa IA tá fazendo coisa errada. Quem governa essa IA aqui? Então, o máximo que a gente tem como seres humanos em relação à IA é observar o resultado do que ela faz. Mas por que ela deixou o Zezinho sair e a Mariazinha não? Não sei. Então, eu teria de olhar lá nos algoritmos da IA, ver as características do José, as características da Maria, tal, porque ela tem autonomia para abrir ou não aquela portinha lá da frente. E pode dizer, mas isso aí foi programado. Sim, a primeira vez foi programado, mas depois ela foi aprendendo. De repente ela começou a descobrir que, olha, a Maria, quando vem 6 horas da manhã, ela vem porque ela quer pular um determinado controle. Então, Maria, 6 horas da manhã, eu vou segurar a portinha e vou chamar o pessoal da Polícia Federal. Então, a IA também vai aprendendo, né? Então, é difícil quando a gente fala, eu, ser humano, vou governar a IA. Não, eu vou montar um sistema que monitore a IA para ver se a IA está saindo fora daquilo que seria normal ela fazer. Então, se ela começar a segurar muita gente, eu vou fazer uma interferência nisso. Vamos ver o modelo, se tem algum erro no modelo. Da mesma forma, se eu tenho um controle que está vendo que a IA está liberando gente que estava na lista da Interpol, vamos lá ver, pô, peraí, por que ela não está reconhecendo esses caras da lista da Interpol? Agora, como é que eu sei que ela liberou gente que estava na lista da Interpol? Não tem ninguém aqui olhando. Quando o sujeito passou por aqui, quem é que sabe se aquele sujeito está na lista da Interpol ou não? Só a IA. Ou se alguém conferir todas as pessoas que passam por ali com todas as pessoas da Interpol para ver se ela deixou liberar alguém que estava na lista da Interpol. Então, nesse ponto que a gente controlar a IA, a gente fazer a governança da IA, não vai ser possível, porque eu não tenho tantos seres humanos para poder fazer isso, eu não tenho como ser humano ver o porquê que ela está fazendo aquilo. Como é que eu faço a governança de um Tesla quando ele está andando sozinho? Quem faz a governança de um Tesla andando sozinho? Quem faz a governança dos drones que estão lá atacando lá sozinho na Ucrânia, na Rússia, etc. É uma máquina, é uma inteligência que está lá dentro. Então, se os drones lá
da Rússia, ou do Irã, ou da Ucrânia, começar teve um drone, um drone não, foi um Tomahawk dos Estados Unidos que destruiu uma escola de crianças lá no Irã. Quem responde por aquilo? Foi uma inteligência artificial que fez com que ele caísse exatamente no meio da escola e matado 126 crianças, meninas, por sinal. Então, a governança da IA, ela vai precisar ser feita por uma inteligência artificial, porque eu não tenho nenhum ser humano que consiga descobrir se aquele Tomahawk vai cair naquela escola com as crianças ou não. Porque quem está comandando aquele Tomahawk não é um ser humano, é uma inteligência artificial. Então, para monitorar, a gente vai precisar ter níveis de inteligência artificial superiores, que inclusive vão dizer, escuta, Tomahawk, você está indo numa escola cheia de criança, você não pode explodir criança. Então, é nesse ponto que eu digo, né? A IA vai precisar. Fora isso daí, pessoal, tudo que tem no aeroporto de Guarulhos é controlado pela IA. Os microfones estão conectados à IA, então se aumenta o volume no saguão, a IA aumenta o volume nos alto-falantes. As câmeras estão conectadas à IA, então se passar alguém na frente de uma câmera que está sendo procurado pela Interpol, a IA vai avisar a Polícia Federal, olha, em tal corredor tem uma pessoa X vestida com roupa assim, assim, assado, que está na lista da Interpol. Os avisos que aparecem lá no aeroporto são todos feitos pela IA, inclusive a voz da pessoa que está aparecendo lá é sintetizada, não é uma pessoa que está falando, é a IA que está falando, né? Então, a IA está nesse nível. Aí você fala, bom, então agora a gente vai ter um ser humano que vai controlar essas coisas todas. Vai ser muito difícil, tá? Vai ser muito, muito complicado. O que a gente acaba tendo é vendo o que ela está gerando em termos de resultado e ajustando os caminhos ali até onde dá, né? Bom, fora isso, a gente também tinha lá no aeroporto o sistema de carga também, que era quando o avião voltava, né? Então, quando o avião volta, passava lá por um sistema que faz o raio-x do container. Aí, no raio-x do container, ele já vê se tem formato de coisa estranha, por exemplo, formato de arma, formato de algum repositório de droga, tal e coisa. Aí, o formato diz que é uma arma, mas é uma arma mesmo? Aí vai para um segundo raio-x que vai ver textura daquilo ali. Não, isso aqui é plástico. Bom, então é uma arma de brinquedo, não tem por que eu parar aquele container porque ele está levando arma de brinquedo. Não, é metal. Opa, se é metal e tem formato de arma, separe esse container, aí os seres humanos vão lá, vão abrir aquele container, vão fazer a autuação, tudo aquilo ali que a polícia faz. Porque, por enquanto, quem faz a autuação ainda é a polícia. No caso da China, eles já têm os policiais que são robôs, humanoides. Então, no caso, ia ter um humanoide que abria aquele container, ia ver o que tem, ia examinar tal, e inclusive um humanoide com mão, com coisa e tal, né? E se bobear, até a própria prisão do sujeito, que hoje são pessoas que vão lá fazer a prisão, no caso da China, a prisão pode ser feita por humanoide. Chega lá o humanoide, toca a campainha, sei lá o que for, e vai pegar a pessoa e vai colocar num carro autônomo e vai levar até a delegacia, onde a pessoa vai ser autuada e presa. Então, é nesse pé que a gente está hoje. Não é futuro, tá? Não é que eu estou falando coisa para daqui 50, 100 anos. É São as presente, tecnologias que já estão usando hoje, tá? é presente. Então, isso que eu estou mostrando para vocês no aeroporto, a gente fez há mais de 10 anos atrás. Então, já é tecnologia já de 10 anos. A parte lá de bagagens, que vai lá para os aviões e tal, é um andar inteiro essa máquina. E não tem gente comandando essa máquina. Por quê? Professor, Porque voltando a esta abordagem dos humanoides que substituem polícias, gostaria que falasse um bocadinho também da questão da governança dos humanoides, porque uma má instrução poderá desencadear num problema grave. Temos estado a ter algumas imagens de humanoides a revoltarem-se contra os seus criadores. é, e é natural. Ela é uma inteligência. A inteligência artificial ela vai evoluir cada vez mais. Você vê, a gente está há pouco tempo convivendo com a inteligência artificial. Em termos científicos, já faz bastante tempo que ela vem sendo gerada. Mas a gente vem convivendo com ela mais da pandemia para cá, da Covid para cá. Antes a gente não convivia tanto. E olha o quanto que ela evoluiu da pandemia para cá.
O que a gente está fazendo hoje mesmo, nessa aula aqui, tem inteligência artificial controlando o som, controlando o vídeo, controlando o fluxo das coisas aqui. Então, a IA está em todo lugar. O problema da IA, quando ela assume aspectos físicos, que é a IA física, que inclusive agora é a próxima fronteira da IA, é que ela vai ter autonomia de fazer as coisas, ou seja, aquela autonomia que a gente pediu para a gente para desligar ou não os microfones, a gente ia fazer um agente de IA e ele aqui no Zoom ia desligar ou não os microfones. Só que essa mesma autonomia, o exército americano, ele pode falar o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, no lugar de mandar os nossos soldados para a guerra, vamos mandar os humanoides para a guerra. E olha, se você vê uma pessoa que tem um aspecto físico diferente de americano, você mata. Ele vai matar. Por quê? Porque ele tem lá uma câmera que está vendo, ele vai comparar o padrão daquela pessoa com o padrão de pessoas americanas, vai chegar na conclusão que aquele padrão não é igual ao americano, e ele tem a diretiva que se não é igual ao americano, mata. Ele vai matar. Então, os humanoides, a governança deles passa pelos objetivos pelos quais eles foram colocados. É que nem aqui, quando eu falei para vocês lá daquela IA do passaporte. A gente tem um objetivo para ela. Olha, você tem que ver se a pessoa é um brasileiro que está em situação regular no país, você tem que ver se essa pessoa está na lista de criminosos da Interpol, você tem que ver se ele tem alguma pendência judiciária, alguma coisa que impeça dele sair do país. Então, ela acessa uma série de bancos de dados ali e ela decide se a pessoa pode sair ou não, que era aquilo que um agente da Polícia Federal fazia até pouco tempo atrás aqui no Brasil. Então, ela decide. Eu troquei uma pessoa que ficava no guichê do aeroporto por uma inteligência artificial que está fazendo aquilo. E ela tem um corpo físico, né? Ela é uma máquina. Você vê aquela máquina abrindo e fechando. Quando a gente fala de humanoide, simplesmente é uma máquina diferente, que vai ter braço, perna e cabeça. Mas o conceito é o mesmo. Tem uma máquina que ela foi orientada para fazer determinada coisa e ela tem livre-arbítrio para poder fazer dentro daquilo que foi o objetivo colocado para ela. Agora, qual que é o problema? É que a inteligência artificial vai ficando cada vez mais complexa. Então, programar inteligência artificial vai ser uma coisa feita por outras inteligências artificiais. Você viu aqui quando que eu falei, vamos fazer um agente aqui para controlar a, o mute do Zoom? Que o que que eu fiz? Eu entrei na IA, perguntei qual era a plataforma, perguntei como fazia, ela falou, quer que eu gere o código para você? Ela gerou, eu ia pegar esse código e ia colocar no Zoom para controlar quem fica mudo ou não. Eu sei fazer aquele código? Não tenho a menor ideia como faz aquele código. Mas eu vou colocar ele para funcionar. Então, o ser humano ele está colocando cada vez mais para funcionar códigos que ele não faz ideia de como é que eles foram feitos. Isso vai ser cada vez pior, porque a IA vai ficando cada vez mais complexa. Para eu comandar um robô que tem lá duas pernas, dois braços, pode virar, tronco, equilíbrio, etc., eu não conheço nenhum ser humano que conseguiria fazer um programa de computador para isso. Eu, quando fazia robô lá em 87, um dos grandes problemas que tinha era como é que ele ia andar. E aí, o que que eu fiz? O robô que eu fiz, ele andava sobre trilhos. Porque eu não tinha como fazer ele ter o equilíbrio, sabe? Quando ele dá um passo, ele ia cair ou ele ia para trás. Então, eu fiz ele andar sobre trilhos, porque eu não tinha capacidade de fazer um programa que desse equilíbrio para o robô. Isso foi em 87. 40 anos depois, conseguiram fazer programas de computador que dão equilíbrio para um robô. E pela primeira vez, a China mostrou os robôs lutando Kung Fu depois de 40 anos. Agora, você acha que alguém hoje vai fazer um programa de computador para um robô ter um equilíbrio? Não, vai pegar isso que a China já tem, que já luta com Kung Fu, e vai melhorar alguma coisa. Mas você sabe como é que aquele programa que a China fez, que o robô luta Kung Fu? Não sabe, não faz a menor ideia de como aquilo ali funciona. Então, os humanoides, a governança deles passa por qual é o objetivo daquele humanoide? É um guarda de trânsito? Ele vai ter arma? Não vai ter? Ele vai poder bater nas pessoas? Não pode bater nas pessoas? O Isaac Asimov tentou fazer as regras para os humanoides. E o pessoal pensou que era brincadeira. Então, ele tinha lá as regras do Isaac Asimov, que um humanoide não poderia matar um ser humano, não poderia fazer alguma coisa que prejudicasse a integridade física do ser humano, etc. Tal.
Mas as regras de governança do Isaac Asimov foram ignoradas. E hoje, um humanoide pode matar um ser humano. Assim como uma inteligência artificial que comanda um drone mata seres humanos. O drone lá na Ucrânia faz o quê? O drone vai, localiza um soldado inimigo e explode. Não podia fazer isso. Não fazia parte da governança da robótica que pudesse matar seres humanos. Mas mata. No dia da manhã, a gente vai ter humanoides médicos. E vai ter erro médico. E eu posso ter humanoides médicos que façam erros médicos de propósito. Por quê? Porque o presidente de um país resolveu fazer controle de natalidade. Então, toda mulher que for operar um apêndice, ele já aproveita e dá um nó nas trompas da mulher para ela não se reproduzir mais. Ah, pô, mas isso aí não é bacana, não é ético, tal. Quem é que vai ver se foi dado nó nas trompas ou não? E quem é que vai impedir aquela máquina, que é um robô humanoide, de dar um nó nas trompas da máquina ou não? Então, é complexo a governança dos humanoides, porque a gente não está falando de um sistema só, num contexto só. A gente está falando de inteligências artificiais que estão ganhando corpo físico para fazer coisas conforme os objetivos de quem é dono dela, ou de quem tem poder sobre ela. Imagina que o Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial, ele tivesse feito esse mesmo robô que luta karatê da China. Vocês acham que ele não ia fazer alguns milhões desse robô para dominar o mundo? E quem é que vai fazer a governança desses robôs? No caso, era o Hitler. Então, o fato de ter governança não quer dizer que vai ser uma coisa boa. Quer dizer que alguém vai ter poder sobre aquela tecnologia, mas não necessariamente vai ser bom para a gente, tá? É isso que eu quero dizer. Se quem tem poder usa aquilo para o bem, vai ser ótimo. Se quem tem poder usa aquilo para o mal, vai ser ruim. Por isso que hoje se discute lá na ONU a governança da IA. Quem é que governa a IA? Quem é que fala para o presidente da OpenAI o que pode e o que não pode ser feito? Ou para o presidente da Google, ou para o presidente da Microsoft? Eles estão fazendo o que eles bem entendem. Os algoritmos que eles disponibilizam para a gente fazem o que a gente pede para fazer, mas também fazem o que é interesse deles, né? Então, a governança dos humanoides, ela passa por esse outro estágio, vamos dizer, né? De quem tem o poder sobre os humanoides. Bom, então, do Gru Report é isso. Quais são os riscos que a gente tem quando a gente fala de inteligência artificial? A gente tem o risco de desempenho, o ser humano fazia de um jeito, e a IA pode fazer com viés, seja ele por raça, por cor, por religião, por partido político, etc. A gente tem risco empresarial, de reputação, financeiro, uma série de coisas. Tem riscos econômicos, e de repente você criar uma dependência muito grande do teu provedor de IA, por exemplo. Riscos societários, às vezes você tem um sócio da empresa que ele é dono de uma empresa de IA e ele coloca para essa empresa que ele é sócio para usar aquela IA da empresa dele, né? Então a gente pode ter alguns riscos aqui também e riscos de controle. A IA sair do controle, a gente não ter a capacidade humana de detectar os descomportamentos da IA. Então também é um risco que a gente corre com a IA. Mas nem toda ameaça que a IA representa é um risco. Então, a ameaça é uma coisa. A IA pode matar uma pessoa. Sim, pode. Realmente pode, tanto que a gente vê matar aí com os drones para cima e para baixo. Mas você está numa região que tem drone que pode te matar? Não. Então, eu não estou exposto a essa ameaça. Então, eu não tenho risco. Ou, de repente, você está dentro de um bunker, você está lá a 15 metros de profundidade. Tem como essa IA, mesmo no teu país estando exposto, você está vulnerável a ela? Não, não estou, porque eu estou aqui num bunker tal e coisa, e ela não vai me atingir, então não tenho risco. Então, quando a gente fala de risco, é o seguinte, eu tenho uma ameaça, então a IA pode matar alguém? Pode. Mas eu tenho que estar exposto a essa IA que pode me matar, e eu tenho que estar vulnerável a essa forma que ela tem de matar. Então, quando a gente fala de risco, a gente tem que ver quais são os riscos reais.
para a gente não ficar muito neurótico, né? Porque tem um monte de ameaças, um monte de coisas que podem acontecer. Mas vai acontecer com você? Você está num lugar onde essas coisas acontecem, né? Se você tiver, você tem realmente um risco real. Vai ter que cuidar desse risco. Senão, é uma coisa que um dia pode acontecer. Aí a gente entra nesse assunto que foi falado de governança. Então, quando a gente fala de governança, a gente está falando de regulatório, de leis, de padrões, a gente está falando de políticas, políticas de tecnologia, políticas de segurança da informação, política de uso nas empresas que estão usando aquilo ali, nas cidades. Agora tem as cidades inteligentes também, né? A gente está falando dos contratos. Boa parte da governança, ela começa no contrato. Quando você contratou aquela solução de IA, você colocou alguma restrição no contrato que ela não pode fazer isso ou deve fazer aquilo? Se você não colocou, ela pode fazer coisas que você não queria que fizesse. Pô, mas ela não podia Professor, fazer, mas professor, você não pode? vou-lhe só cortar para dizer uma coisa. Mas quem deve Uhum. regular estas questões da IA? São os Quem usa? governos ou são os criadores das diferentes IAs? Quem for afetado. Por exemplo, se você colocou, você fez aquele agente para controlar a reunião do Zoom. Quem deve governar aquele agente? Você. Você fez o agente. Você está usando ele no Zoom. Eu compro um carro da Tesla e eu estou andando com o carro sozinho por aqui. Quem deve governar a inteligência artificial desse carro da Tesla? Sou eu. Eu estou dentro dele. Inclusive, se ele atropelar alguém, se ele matar alguém, eu que vou para a cadeia. Não é o Elon Musk que vai para a cadeia. Sou eu que vou para a cadeia. Agora, se o problema foi porque